Bora. Como já tinha dito antes, né, para o pessoal que chegou, a gente está aqui no time da escola. É um prazer imenso recebê-los todos aqui. A gente tem uma grande satisfação de poder dividir, né, com vocês esse espaço de formação, como a Lilian já comentou antes, assim, né, quão importante é o PIBID para a escola, para a universidade, para a formação cidadã das pessoas, de uma maneira geral, o impacto que isso tem. Né? E é muito importante transformar essa possibilidade que a gente tem hoje de estar aqui, né, em uma consciência de defesa da educação. Né? Então, nesse sentido, que eu dou bom dia a todos aqui presentes, e a gente começa, então, com a fala do professor Wilson, do PIBID, coordenador do PIBID de Física. Bom, então, eu posso ir, então? Bom, gente, então, bom dia para todo mundo. Eu sou o Wilson Mello, sou professor do Departamento de Física da UFJF e coordenador do PIBID Física, né? Está atuando aí nos nossos bolsistas aí na escola Fernando Louco, né? Então, assim, para mim, uma satisfação estar falando com vocês, tem poucas oportunidades aí de interagir com público como esse, né? Então é um grande prazer e isso é uma coisa que funciona, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui rapidamente, né? Porque a gente tem um tempo curto e agora mais curto ainda por esse programa, eu vou falar um pouco sobre o curso de Física e as possibilidades que se abrem para um estudante de Física, né, na UFJF, principalmente, né? Então, o curso de Física, na verdade, a gente não tem um curso só, a gente tem 4 cursos, né? Então, o curso de Física pode ser bacharelado, curso de Física bacharelado ou licenciatura, né? E aí a gente tem um curso diurno que você pode escolher, né, você entrando no curso de Física diurno, você pode escolher entre o bacharelado e a licenciatura, né? E a licenciatura, além do diurno, você tem a licenciatura noturna, o curso noturno de licenciatura e o ensino à distância também, o curso à distância, né, que tem polo também em Juiz de Fora. Tem polo em algumas cidades e também aqui em Juiz de Fora, né? E aí o que acontece? O bacharelado é um curso voltado mais para uma vida acadêmica, né? Para pesquisa científica, trabalhos acadêmicos, né? Da frequência. Já a licenciatura é voltada para ser um professor no ensino médio, né? No caso do Cláudio, né? Formado em licenciatura de física, e aí ele pode dar aula no ensino médio, né? Então, como que se enrola o curso de Física? Como que é a grade curricular do curso de Física? Então, quando você ingressa no curso de Física, a gente tem uma primeira parte do curso, que é o que a gente chama de ciclo básico, né? E você vai estudar principalmente disciplinas básicas de física e matemática. Nada muito diferente nessa fase aí, que vocês já estudaram aí, ou estão estudando aí no ensino médio, né? Mas, assim, você tem a parte da matemática, entra cálculo diferencial integral, entra uma matemática mais apurada que vocês estudam aí no ensino médio, né? E além dessas disciplinas básicas de física e matemática, tem também disciplinas de química, estatística e computação, né? Então, assim, é uma parte do curso que ambos, a bacharelado e licenciatura, vão estudar, né? Uma parte formativa ali que o físico, né, tanto o licenciado quanto o bacharelando, eles precisam estudar, né?
E aí depois você tem as disciplinas avançadas. No caso, essas disciplinas avançadas, no ponto geral assim, dos 2 cursos, né, aí você já vai estudar física moderna e a própria física clássica, que é essa física que você estuda no ensino médio, também vai voltar a ser estudado ali a mecânica, o eletromagnetismo, né, mas aí com a matemática mais apurada ainda do que lá no início. Então, assim, essa é a parte meio que comum das 2 habilitações, né? Bacharelado e licenciatura, né? Agora, falando especificamente das habilitações, a licenciatura, ela cursa também disciplinas pedagógicas, né? Essas disciplinas pedagógicas, elas são feitas tanto na faculdade de educação quanto no departamento de física. A gente tem no departamento de física, na faculdade de educação, disciplinas voltadas para a formação dos professores, né? É o caso dos nossos bolsistas aí, que depois vão falar, né? Os nossos bolsistas vão falar depois aí sobre a vida deles na universidade, né? Então eles estão envolvidos aí com essa disciplina, né? E o bacharelado também vai estudar mecânica quântica, física estatística, né? Disciplinas voltadas aí para pesquisa e para algum trabalho mais complexo aí de pesquisa científica, né? E aí o que acontece? Quais são as possibilidades, então? O que os alunos, né, na sua maioria, eles fazem depois de terminar a graduação? Bom, aí que a gente tem o mestrado acadêmico, né, que assim, quem escolhe bacharelado, a gente não tem aqui no Brasil uma tradição de empresas, né, de empresas contratarem assim, físicos para fazer pesquisa, né, nas empresas. E assim, isso não existe até, né, a gente tem física médica que emprega gente, né, assim, mercado, tem possibilidades aí tecnológicas, mas assim, a gente não tem uma grande tradição disso daí. Então a maior parte dos bacharelados, né, dos alunos que formam bacharelado, eles vão procurar uma carreira acadêmica, então eles acabam fazendo mestrado, depois fazendo doutorado, né? E aí a gente tem no departamento de física, a gente tem mestrado acadêmico e doutorado também acadêmico, né? Nessa linha de pesquisa, né? Isso daqui a pouco eu vou falar mais dessas áreas que tem aqui no departamento de física, no ICE, né? Os ciências exatas da UFRJ, né? E o pessoal que se forma em licenciatura, claro que tem outras possibilidades também, né? Mas o principal é seguir, né, dando aula tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares, por aí, né? E aí, bom, mas aí a gente também tem na UFRJ, a gente tem mestrado profissional de ensino, que a gente já formou aí nesse mestrado profissional, né? Diversos professores aí fora que tiveram com a gente o grau de mestrado. Tá aí até o Abib, né? Está assistindo aí, que é um dos nossos alunos aí no momento, né? Então, basicamente, é esse assim funciona os cursos lá, né, no departamento de física. E assim, tipo, a gente tem várias bolsas e atividades, né, dos alunos durante a graduação que eles podem participar. A gente tem a iniciação científica. A iniciação científica, você passa a trabalhar, né, com algum pesquisador dentro do laboratório, com um teórico, né, esse pesquisador vai te orientar, né, num trabalho científico. Assim, normalmente o pessoal do bacharelado que opta por essa possibilidade, mas isso não significa que quem faz essa pesquisa não possa também fazer uma iniciação científica, pode sim, né? E a gente tem a iniciação à docência, que é o caso dos bolsistas que vão falar com vocês aí, que vão trabalhar com vocês ao longo do ano aí no PIBID, né? Que é a iniciação à docência. Temos também bolsa de apoio, né? Os alunos que têm uma certa carência, então
existe essa busca de apoio na universidade, né? E tem também treinamento profissional, que é você vai trabalhar em algum laboratório ou numa biblioteca, né, em alguma situação, é uma outra bolsa para estudantes de graduação também, bolsa de treinamento profissional, e monitoria também. Por exemplo, você cursou uma disciplina, né, e você foi aprovado pela disciplina, aí depois disso você pode pegar uma bolsa de monitor daquela disciplina ali, ou seja, você vai discutir exercícios com os alunos daquela disciplina, ajudar os alunos daquela disciplina tirando dúvidas, né, com a orientação dos professores daquela disciplina. Então, no geral, são essas possibilidades aí de bolsa ao longo da graduação, né? Isso sem se falar que você tem também bandejão, né? Onde você pode tomar café da manhã, almoçar, jantar, né? E tal. Bom, agora falando um pouco das áreas de pesquisa, né, que eu falei da iniciação científica, falei da iniciação à docência, mestrado, doutorado, né, então, no departamento de física, né, todos os professores do departamento são doutores, né, e com pós-doutorado em vários lugares, né, no Brasil, no mundo, e aí você tem as áreas de pesquisa que esses pesquisadores atuam, né? Então a gente tem lá grupo de física atômica molecular, a qual eu me incluo, né? Eu sou pesquisador da área de física atômica molecular. Você tem física da matéria condensada, quer dizer, física atômica molecular, experimental, que é o meu caso, e teórico também, né? E física da matéria condensada, teórico e experimental também, né? Você estuda coisas como materiais, né? Novos materiais, vidros. Então temos pesquisadores aí com várias atividades na área de matéria condensada, né? E tem também os físicos teóricos. Os físicos teóricos são aqueles que estudam cosmologia, gravitação, teoria de campos, né? Então a gente tem um grupo também forte nessa área aí de física teórica também, né? E temos também pesquisa em física, e eu me incluo também, né? Então tem um grupo de pesquisa em física onde a gente procura estudar meios assim, de facilitar e melhorar o ensino, né, em vários aspectos que vão permear aí essa interação, né? E, enfim, para não me alongar muito, né, eu vou encerrando, né, a minha fala é mais para mostrar esse panorama para vocês, né? E depois a gente vai voltar um pouco desses assuntos, porque mais adiante, os bolsistas, com as suas experiências aí na graduação, né, que estão fazendo a graduação superior, eles vão falar para vocês, né, na visão deles, de coisas assim que eu já falei, tá? Então, agradeço aí a atenção de vocês, é um prazer para mim realmente estar falando para vocês, e aí espero que tenha outras oportunidades. Muito obrigado, então já passo a palavra aí, né, para a gente seguir. Obrigado, Wilson, pelas palavras. Agora eu convido o Alexandre, que é o coordenador do PIBID de Letras, aqui na nossa escola, para falar para a gente. Obrigado. Bom, então, em primeiro lugar, né, bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem, né, e com saúde, que é o mais importante nesse momento pandêmico, né, que nós estamos vivendo. No momento aí de tantas perdas, né, eu acho que a oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, né, antes de tudo um recurso de sobrevivência a esses tempos, né, para que a gente entenda que ninguém está sozinho, né, que todos nós estamos passando aí por uma série de desafios, e eu cada vez mais acredito muito no espaço da educação como um espaço de resistência e de sobrevivência, né, a isso tudo. Então, fico muito feliz em estar aqui, agradeço ao convite, né, que o
o Reinaldo fez, o Cláudio também, e toda a equipe, né, do colégio. Bom, nesse momento, né, de boas-vindas, eu vou me apresentar e falar um pouco, né, do que eu faço, por que eu estou aqui, por que eu tenho um grupo de alunos aqui, né? Então, como fui apresentado, me chamo Alexandre Cadilho, eu sou professor da Faculdade de Educação da UFJF, e na Faculdade de Educação eu trabalho com a licenciatura em Letras, trabalho com a formação de professores de língua portuguesa. Eu estou na UFJF há cerca de 6 anos, quando eu mudei do Rio para cá. Até então eu era professor da educação básica, né? Eu dava aula para o ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro, dava aula também em escolas particulares, em outras universidades públicas e privadas, até então mudar de vida e vir morar, né, numa cidade extremamente agradável que é Juiz de Fora, né, em busca de uma qualidade de vida também. Na UFJF eu trabalho, então, né, com o curso de letras, que tem essa tradição de formar professores de línguas, né? E aí a gente vive no curso de letras, os alunos vão poder talvez falar melhor ainda, né? A gente vive no curso de letras uma tensão entre uma tradição e uma inovação, digamos assim, né? Eu acho que quem estuda línguas, quem, né, passa pela experiência escolar, às vezes tem uma expectativa de que estudar linguagem, estudar línguas é estudar gramática, estudar textos, né? Enfim. E quando a gente chega no curso de letras, existe um tensionamento de um outro mundo que se abre para a gente, né? Onde a gente percebe que estudar língua efetivamente não se reduz a estudar gramática, muito pelo contrário, né? Estudar língua e linguagem é uma forma de você construir mecanismos para compreender o mundo social, né? E eu falo isso sem exageros. A gente analisa o mundo social através da linguagem, seja uma linguagem artístico-literária, para quem curte literatura, seja a linguagem através das mídias, através de uma produção científica, e assim por diante. De modo, então, que o estudante, né, quando está no curso de letras, ele tem um leque de opções bastante amplo e, geralmente, é escolhido de acordo com as suas afinidades, né? Mas se eu pudesse, de alguma forma, sintetizar, né, eu penso que uma das melhores partes, né, um dos melhores ganhos do curso de letras é efetivamente uma participação em que a gente aprende a ler o mundo de uma outra forma, né, e como que essas lentes, né, do campo da linguagem, e aí não só a linguagem verbal, a não verbal, né, nos ajudam a entender e a intervir nesse mundo social que nós vivemos. Nesse sentido, nos últimos anos, né, tem já acontecido todo um movimento de mudança também no ensino de língua, né? Então, por exemplo, eu sei que o trabalho de vocês no colégio, ele não se foca exclusivamente nessa tradição, por exemplo, de ensino de gramática, né? Eu sei que vocês já fazem um trabalho mais inovador nesse campo, né? Em um trabalho que se propõe a uma leitura crítica do mundo, né? Pelo que eu acompanho, já acompanhava o trabalho de vocês via redes sociais, via o próprio Reinaldo, né? O que me deixa realmente muito feliz em saber que a gente tem escolas públicas de qualidade que já estão avançando, né, com outras perspectivas e possibilidades de ensino. Nesse sentido, né, a minha participação no PIBID, ela se dá através de um projeto de formação profissional, né, um projeto de formação de professores, que está ligado a um campo que nós chamamos de letramentos e cidadania na educação e direitos humanos. A gente parte de uma perspectiva, né, ou de um pressuposto, né, que a educação em direitos humanos ela atravessa todas as fases da educação básica. Isso é previsto, isso é uma política pública, isso está na Constituição, isso está nas leis que orientam a educação do país já há várias décadas,
mas sempre se coloca como um desafio, né? Nunca é algo simples de mudar, né? Toda uma tradição escolar. Eu sempre fico muito um pouco incomodado quando a gente observa, por exemplo, como que a mídia representa a escola, né? Às vezes a escola, eu vou usar um exemplo bem bobo aqui. Eu não sei se vocês assistem o Big Brother, mas há pouco tempo atrás, no Big Brother, teve uma festa. Eles fazem as festas dos líderes, né? E aí teve um momento que o líder foi um participante que era um professor de geografia. E aí fizeram uma festa, né? Não sei se vocês assistiram. Quando essa festa aconteceu, eles tentaram representar a profissão daquele líder, né? Que era o João, se eu não me engano. E aí, quando fizeram a festa, como que foi a representação da festa de um professor, né? Eles fizeram um quadro, eles fizeram uma mesa, colocaram carteiras enfileiradas, e assim que o João entrou naquela festa, ele pisou em um tablado em frente ao quadro, ele colocou o dedo assim para frente, né? E simulou como se ele estivesse dando alguma ordem, né? E aí as pessoas sentaram e fingiram que estavam ali observando algo. Isso é muito interessante porque isso traz uma representação de escola, né? Que é uma representação que a gente vem tentando desconstruir, né? Porque a gente entende que não se sustenta mais uma escola que a gente vai para cumprir ordem, para estar ali ocupando tempo, para fazer assim, né? Só o que instituído, né, sem nenhuma relação com a nossa vida, né? A gente entende que a escola é um lugar vivo, é um lugar de produção, é um lugar de participação, é um lugar de aprendizado, né? Mas isso é uma mudança cultural que não acontece de um dia para o outro, né? Que exige muito investimento, exige muito tempo e uma mudança de cultura, que eu acho que é o mais complexo de tudo, né? Na UFJF, na formação de professores de línguas, a gente vem, então, buscando se ocupar desse objetivo, né, de ter uma formação em que a gente tenha professores, né, e professoras saindo da instituição com uma outra proposta de ensino e aprendizagem. Mas essa proposta ela não pode acontecer somente com a universidade sozinha, ela tem que acontecer em conjunto com as escolas, né? E por isso que o PIBID se coloca como um programa muito significativo. O PIBID, como né, já foi dito aqui, ele faz parte de um programa ligado ao governo federal. Esse programa ele já existe. Eu não sei se o Wilson vai lembrar de datas, mas eu acho que já tem no mínimo uns 10 anos que o PIBID já vem sendo exercido pela CAPES, não é isso, Wilson? O PIBID ele foi criado no governo Lula, o ministro era o Fernando Haddad, foi em 2008.